Boa noite! Muito boa noite aos ouvintes do Conexão São Gabriel. Estão animados para o programa hoje? E para quem nos assiste no YouTube, conta aqui nos comentários, você já usou alguma ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia? Pois é, no programa de hoje, a reflexão vai muito além disso. Vamos discutir a temática, inteligência artificial e a nova ordem mundial. E trouxemos 2 especialistas para aprofundar nesse debate com a gente. Boa noite, Maria Clara, e boa noite a todas e todas que nos acompanham, seja pelo rádio ou aqui no YouTube. Hoje, a gente vai analisar como as tecnologias automatizadas estão redesenhando os conflitos globais, como as narrativas digitais e midiáticas estão sendo impactadas por discursos gerados por algoritmos, e como a inteligência artificial está sendo vista, usada como instrumento de poder. Para o episódio de hoje, trouxemos 2 especialistas na área para debater o assunto. O professor Vinícius Borges, do curso de jornalismo da PUC Minas, especialista em jornalismo de dados, e o professor Fischer Stefan, do curso de ciências da computação, pesquisador da área de inteligência artificial. Muito bem-vindos, professores! Para começar, gostaríamos de chamar o professor Vinícius para contar um pouquinho sobre como o jornalismo de dados tem enfrentado o desafio de lidar com algoritmos que moldam o que o público consome nas plataformas digitais. Boa noite, Vinícius. Olá, boa noite a todos que nos ouvem. Eu sou o professor Vinícius Borges e vou falar um pouquinho sobre os desafios contemporâneos do jornalismo. Bom, o jornalismo de dados enfrenta os desafios atuais, especialmente relacionados às plataformas, com apuração sistemática. Nós temos hoje uma potencialidade que são alguns softwares, ou seja, alguns programas, que permitem uma análise de interações, de publicações que acontecem nas plataformas. Isso pode oferecer grandes reportagens muito interessantes. Por exemplo, é possível fazer uma análise de interações, de citações sobre determinado tema na plataforma X, o antigo Twitter. Bom, isso até a página 2, porque a própria plataforma já bloqueou a possibilidade de acesso a alguns desses dados, o que dificulta o trabalho do jornalista e até do pesquisador em comunicação. Então eu diria que talvez o grande desafio seja lidar com o bloqueio que as plataformas fazem, uma vez que elas têm um universo infinito de dados, mas dificultam o acesso a esses dados. E conta pra gente, Vinícius, e além disso, de que forma a inteligência artificial tem transformado a própria maneira como se investiga e se apresenta uma pauta jornalística hoje? A inteligência artificial, ela faz parte da nossa vida e vai continuar fazendo. Então nós estamos em um momento crucial de compreender os limites e padrões éticos que vamos estabelecer para lidar com ela. Isso é muito importante. Do ponto de vista do jornalismo, a inteligência artificial vai exigir cada vez mais o desenvolvimento de competências para a identificação daquilo que é ou não é real, visto que, especialmente a manipulação de áudios, de imagens e de vídeos, tem ficado cada vez mais refinada, tem ficado cada vez mais próxima da realidade. Até então, é possível identificar o que é IA ou não é, pelo menos na maioria dos casos, mas vai chegar um momento que isso vai se tornar cada vez mais difícil. Então é preciso que os jornalistas acompanhem essas evoluções, aprendam e entendam, para poder fazer cada vez mais uma apuração detalhada, porque um dos papéis do jornalismo hoje e cada vez mais no futuro vai ser também dizer para a sociedade o que é ou não é verdade, o que é ou não é feito por inteligência artificial. E, assim, né, a gente vive numa era onde que tem os avanços das deepfakes e dos bots automatizados. O senhor acredita que o jornalismo ainda consegue disputar a confiança do público? Muitos autores têm constatado uma queda de confiança nas grandes instituições e nas grandes narrativas que constituíram o imaginário da sociedade sobre a história e sobre o que é ou não é verdade. Um dos campos sociais que mais tem sofrido com esse descrédito e descrença é o campo social do jornalismo. Isso vai fazer ficar cada vez mais forte o surgimento de
fake news, como a gente tem chamado tradicionalmente as mentiras que circulam na internet, as chamadas deepfakes, que são mentiras baseadas em manipulação de áudios e de imagens, sobretudo. Então, esse é um cenário contemporâneo que exige não só do jornalismo, mas da sociedade uma reflexão muito profunda. Porque isso também atinge a ciência, o descrédito na ciência. Por quê? As plataformas têm cada vez mais fortificado visões unilaterais e vieses de confirmação para aquilo que as pessoas já acreditam, o que vai desembocar numa radicalização do olhar. Uma pessoa que radicaliza o olhar sobre as suas próprias crenças tende a não acreditar em nada que a contradiga, que a contrarie. Professor Fischer, agora com o senhor. A vigilância por reconhecimento facial e dados biométricos tem crescido no mundo inteiro. Existem limites éticos a serem respeitados nessas tecnologias? Bom, existem limites éticos cruciais que devem ser respeitados. Embora o reconhecimento facial, tecnologias biométricas possam oferecer benefícios significativos, como, por exemplo, aumentar a segurança, auxiliar em investigações criminais e até mesmo simplificar coisas do nosso dia a dia, né? Algumas conveniências, como desbloqueios de alguns lugares para acesso, tal como o celular, eles também levantam profundas preocupações sobre privacidade. Ainda, né, há debate sobre a questão ética, o consentimento sobre as informações que são tramitadas, suas imagens e por aí vai. Em muitos casos, hoje em dia, os dados faciais são coletados passivamente em espaços públicos sem qualquer oportunidade real para os indivíduos optarem por participar. Bom, muitos lugares utilizam essas imagens públicas e conseguem recuperar foragidos da lei. Então, assim, há algum benefício, né, ou alguns benefícios também do uso dessa imagem de forma pública. A ciência, que a gente denomina como ciência de dados, vem trazendo muitos benefícios no estudo de comportamento, né? Então, e esses dados também são utilizados para tomada de decisão. Bom, embora a tecnologia seja poderosa, ela deve ser guiada por marcos legais rigorosos, mas não necessariamente ao ponto de inibir, né, a liberdade de alguém. Né? Ou seja, o limiar entre você ultrajar a liberdade do outro ou você utilizar da sua liberdade para prejudicar alguém. Além disso, existem formas de garantir que sistemas automatizados sejam transparentes, especialmente quando operam decisões públicas ou militares? Podemos dizer que estamos entrando em uma nova corrida armamentista, só que por agora movida por algoritmos? Na minha opinião, para sistemas que envolvem decisões públicas ou militares, a transparência não é opcional, ela é fato. É uma questão de confiança e responsabilidade, né, e de segurança, né, de um país, de uma sociedade. Podemos garantir isso projetando uma inteligência artificial que possa monitorar a tramitação desses dados, onde a lógica por trás das decisões seja clara e rastreável. Está aí um papel preponderante do que nós chamamos de blockchain. Né? Além disso, auditorias independentes devem ser obrigatórias para revisar os dados, algoritmos e resultados que são utilizados regularmente. Principalmente, na minha opinião, como na física, na área de computação, né, como que os algoritmos trabalham no back-end, e não necessariamente o front-end, que é a interface onde as pessoas costumam a conversar com a máquina, mas saber o que está acontecendo de fato com o algoritmo. Então, em contextos militares, a supervisão humana deve permanecer sempre. Nenhuma máquina deve tomar decisão para o humano. Muito pelo contrário, o humano programa a máquina para que ela tome decisão. O que acontece é que as decisões levam em consideração diversas oportunidades que nós chamamos de sistema complexo, e isso em frações de segundos, o que minimiza em muito o trabalho humano e ajuda numa tomada de decisão mais assertiva.
mas a mente humana jamais pode ser superada. E há uma corrida, sim, claro, porque são diversas empresas, diversas universidades, diversos países que trabalham na construção massiva desses dados. Podemos citar como, por exemplo, o Wikipedia, que foi alimentado durante décadas, e hoje ele é utilizado como ferramenta para o ChatGPT, para que ele retorne diversas perguntas, principalmente de cunho científico, com base nos dados que são alimentados no Wikipedia. Mas a gente pensa em corrida armamentista por causa do desenvolvimento na ciência da computação, pelo fato de os algoritmos ajudarem e muito na tomada de decisão. E mais ainda, os algoritmos que provocam uma inteligência generativa, ou seja, que são capazes de aprender e de criar, né, mesmo assim, elas não são capazes de tomar decisão humana, ou seja, elas não são capazes de fazer sinapse, né? Claro que existe nas redes neurais o que a gente chama, né, de função de ativação, que passa de uma camada para outra e toma uma decisão. Mas, na verdade, são máquinas estatísticas. Nós temos pesos lá dentro nos algoritmos que fazem tomar decisão. Nós temos processos aleatórios, né? Nós temos geradores de números aleatórios, gaussianos, uniformes e por aí vai, que dão peso estatístico e tendem para um lado. Então, assim, por mais que tenda a se fazer algo que não seja enviesado, há um viés dentro do sistema. Para quem trabalha nessa área, tenta criar processos randômicos, né, processos aleatórios, né? A gente chama de entender um random walk, justamente para poder minimizar, né, na verdade, esse viés. Mas não necessariamente essas máquinas são capazes de considerar várias variáveis e tomar uma decisão que não seja algo que ela já não esteja, de certa forma, enviesada para fazer. Bom, o que se tem é que várias variáveis podem ser treinadas a partir de uma massa de dados e é a máquina responder a esses estímulos desses processos que eles foram treinados. E como nós temos processadores de última geração e capacidade de armazenamento de dados assim, absurdo, então a gente consegue fazer com que várias variáveis consigam ser processadas e analisados vários sistemas ao mesmo tempo e se tem uma tomada de decisão em milésimo de segundo, né? O que é fantástico. Então, assim, depende do que vai se programar lá dentro da máquina, você cria uma outra ferramenta para você, né, e aplicar onde seja necessário. Então, eu acredito, sim, assim como a história da ciência mostrou que a ciência se desenvolveu para ajudar a raça humana, como a medicina nuclear, como a física contribuiu com as suas ressonâncias magnéticas e por aí vai, hoje salva muita vida. Hoje o médico consegue fazer várias cirurgias através de ressonância. Bom, há também o fato de se aplicar isso para outros fins bélicos. Então, efetivamente, eu acredito que há uma corrida armamentista baseada em algoritmos, mas isso não é motivo de parar o desenvolvimento da ciência, porque a ciência, ela contribui para que a sociedade também se desenvolva em todos os sentidos. Vale lembrar aos ouvintes que muita gente ainda associa a IA apenas a assistentes virtuais ou aplicativos de edição. Mas a inteligência artificial tem sido cada vez mais decisiva em zona de guerra, espionagem e controle populacional. Um exemplo marcante foi o uso de drones autônomos, com reconhecimento facial e armazenamento em zonas de conflito no Oriente Médio e na África. E esses sistemas identificam, perseguem e atacam alvos sem interferência humana. E isso já é realidade.
Hoje, Estados Unidos, China e Rússia disputam uma corrida tecnológica silenciosa, mas muito poderosa. Mais do que uma inovação, é uma busca por hegemonia geopolítica. Quem dominar os sistemas de IA mais avançados terá influência direta sobre a economia, segurança, vigilância e a democracia. A inteligência artificial está deixando de ser um recurso técnico e se tornando uma ferramenta de poder invisível, mas extremamente presente. Pois é, Maria Clara. Ela decide o que vemos, com quem falamos, o que consumimos. E, em muitos casos, até quem vive e quem morre, quando aplicada em contextos de guerra e vigilância. E o desafio agora não é só acompanhar o avanço da inteligência artificial, mas disputar quem controla essa inteligência e por quais interesses. Até porque, no final das contas, a pergunta que fica é: seremos autores ou apenas usuários da história que está sendo escrita por máquinas? E é isso, ouvintes. O Conexão SG fica por aqui. Obrigado pela sua escuta, atenção e reflexão. Nos vemos semana que vem. Tchau! Agradecemos aos professores Vinícius Borges e Fischer Stefan pelas contribuições fundamentais para esse debate. Boa noite, pessoal!